Live aula! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rodrigo Ferreira, sou médico oncologista clínico aqui em Cascavel, Paraná, e hoje eu vim aqui para trazer uma live diferente para todos vocês, tá? Conforme prometido aí para vocês, hoje nós vamos trazer, vamos iniciar aí a nova série aqui do nosso Instagram, tá, pessoal? Então, todas as segundas-feiras, né, nós viemos aqui para fazer a nossa live de perguntas e respostas. Oi, Lúcia, tudo bem? Boa noite. E, pessoal, agora, todas as quartas-feiras, nós vamos começar a fazer aí as lives aula, tá? Então, o que vão ser as lives aula? No que vão consistir as lives aula? Nessas lives, pessoal, eu vou trazer para vocês aí explicações mais detalhadas, tá, dos principais temas que eu vejo que vocês têm dúvida aqui no meu Instagram, tá? Vocês sempre me encaminham aí vários questionamentos aqui no Instagram, na caixinha de perguntas, no feed, nas próprias lives de perguntas e respostas. Boa noite, Viviane! E eu vejo que algumas perguntas que vocês encaminham aqui para mim, Juscelene, boa noite, Juscelene. Algumas perguntas que vocês encaminham aqui para mim, elas são mais frequentes, tá? Então, ao invés de toda a live de perguntas e respostas vir aqui e responder perguntas parecidas, tá? E ao invés, né, de ter que ficar respondendo, né, as perguntas várias vezes na caixinha, o que eu bolei para vocês? Tá? Eu vou bolar essas lives aula, tá? Nessas lives aula, nós vamos tentar responder algumas das dúvidas mais comuns que vocês têm, tá? Em relação a vários temas, tá, pessoal? Nessa semana aqui, nessa primeira semana agora, hoje, nessa quarta-feira, nós vamos falar inicialmente de quimioterapia, tá? Então, assim, pessoal, essa é uma live que vai ser uma aula mesmo, vai ser um conteúdo mais denso, ela é diferente da live de perguntas e respostas, que tem toda aquela interação. Ô, Gustavo, boa noite, Gustavo. Tá? Então, e essa aula, todas essas lives aulas vão ficar gravadas aqui no meu feed, tá? Então, se vocês quiserem depois ir lá e conferir a live aula, vocês podem ir lá e conferir toda a live aula. Inclusive, os principais momentos dessas aulas, dessas lives aula, provavelmente eu vou estar postando aqui no meu Instagram em dias futuros aí, para poder passar para vocês aí a informação mais detalhada e de maior qualidade. Então, pessoal, vamos parar de enrolar vocês e vamos começar aí a nossa primeira live aula. Agradeço a todos que estão aí conectados, né, na nossa primeira live aula, e vamos tocar o barco aí para ver se vocês vão gostar desse estilo de live, tá? No final da nossa live aula, a gente vai sempre responder aí 2 a 3 perguntas, tá? Que eu vou trazer da caixinha de perguntas que eu abro nas quartas-feiras. Então, nas quartas-feiras, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e eu vou escolher 2 a 3 perguntas ali das que encaminharem para mim, e no final da live aula eu vou responder aí as principais perguntas. Então, pessoal, fiquem até o final dessa live, tá? Que no final da live eu vou responder 3 perguntas muito interessantes que me encaminharem. Vocês querem que eu fale aqui agora já as perguntas que eu vou responder no final da live? Vocês têm interesse em saber? Eu deixei aqui o roteirinho da live aqui do lado, pessoal, no computador, então em alguns momentos eu vou dar uma olhadinha, tá? Se vocês quiserem, assim que possível eu já comento para vocês aí quais as perguntas que eu vou responder. E aí, se vocês tiverem interesse, né, em saber a resposta dessas perguntas, vocês ficam aí até no final da live, que no final a gente traz aí a resposta dessa dúvida para vocês, tá, pessoal? Hoje está bem quente aqui, então às vezes eu vou dar uma travada aí na garganta, mas eu trouxe a minha garrafinha de água, então eu tô prevenido, tá bem? Então, ó, já que a Lúcia pediu, eu vou falar para vocês já, tá? Quais vão ser as perguntas que eu vou responder no final da live, tá? Então,
Para quem tem interesse e tem essas dúvidas, fiquem aí até o final da live que eu vou responder essas perguntas. Olha que perguntas interessantes que me encaminharam. A primeira é a seguinte: doutor, quimioterapia após a cirurgia de retirada do câncer é apenas por precaução? Olha que pergunta interessante. A segunda pergunta, pessoal, que fizeram aqui para mim: doutor, um tratamento de câncer de mama sem quimioterapia será seguro? Será que dá para a gente tratar câncer de mama sem fazer quimioterapia, pessoal? Vamos ver a resposta dessa pergunta também no final da live. Fiquem aí até o final que eu vou responder essa pergunta. E olha a última pergunta, tá? Doutor, existe algum tipo de quimioterapia que não vai agredir o corpo? Tem alguma quimioterapia que não agride o organismo? Pessoal, no final da live eu vou responder essas perguntas que vocês me mandaram. Mas vamos começar a nossa live aula, vamos falar um pouco sobre quimioterapia. Pessoal, para começar a nossa live aula, como sempre, né, eu gosto aqui nas lives de contar uma história para poder dar início aí à nossa live, para vocês poderem entender um pouco melhor a respeito desse assunto que é a quimioterapia. Eu sei que vocês gostam muito das minhas histórias, então vamos lá contar uma história para a gente poder explicar um pouco para vocês a respeito desse tema de quimioterapia. Então, pessoal, praticamente, não vou dizer toda semana, mas praticamente todo mês no meu consultório, tá, eu recebo pacientes novos, novas consultas de pacientes que não sabem o que é a quimioterapia, tá? E em uma boa parte dos casos, né, esses pacientes eles acham que toda a quimioterapia ela é igual. Inclusive, semana passada, eu atendi um paciente no consultório que recebeu recentemente um diagnóstico de um câncer de intestino. Aí ele foi operado por um colega aqui, um gastro, um colega encaminhador nosso, tá? Então esse gastro operou esse paciente desse câncer de intestino. Era um câncer que estava localizado, tá? Ele estava na região do sigmoide, tá? Com o nosso cólon esquerdo. Foi feito ali o procedimento cirúrgico desse caso, tá? E foi retirado aquele tumor ali daquele paciente no sigmoide, tá? Posteriormente, o colega encaminhou esse paciente para mim, tá? E o paciente veio na consulta comigo. Quando esse paciente ele chegou na consulta, tá? Eu analisei o caso dele detalhadamente, daquele paciente com aquele tumor ali de sigmoide, tá? E falei para o paciente que no caso dele ele tinha um adenocarcinoma, que é o tipo mais comum de câncer da região do cólon do intestino, tá, pessoal? Ele tinha um adenocarcinoma de cólon, de intestino, e o estadiamento clínico dele, né, o estadio em que o tumor dele se encontrava inicialmente era um estadio clínico 3, era um 3A, tá? Então ele já tinha linfonodos comprometidos. Então, a gente sabe que o câncer de intestino, no estadio clínico 3, após a cirurgia, nós indicamos a quimioterapia. Nós chamamos de quimioterapia adjuvante, quimioterapia que é feita após o procedimento cirúrgico. Então, ele veio no consultório, né, muito tranquilo, porque já tinha feito a cirurgia, e aí eu falei para ele: olha, o seu caso, o caso do senhor, nós vamos ter que realizar quimioterapia, tá? E aí ele falou assim: tá, doutor, tudo bem, eu já imaginava. Inclusive o doutor lá, o gastro, ele me falou que ia encaminhar aí para o senhor para consultar e provavelmente teria que fazer quimioterapia, que o senhor iria avaliar a quimioterapia. Aí ele chegou, tá, pessoal? Começamos a conversar e eu falei: olha, o teu caso aqui, nós vamos ter que fazer a quimioterapia. Daí ele falou assim: ah, doutor, mas eu tô tranquilo porque eu já sei qual a quimioterapia que eu vou fazer. Aí eu olhei para ele e falei assim: ué, mas como que você já sabe a quimioterapia que você vai fazer? Ele falou: não, eu sei, doutor, eu vou fazer a quimioterapia vermelha, não é a quimio vermelha que eu vou fazer? Aí eu olhei para ele e falei assim: não é a quimio vermelha que você vai fazer. Eu até achei estranho, né? Ele falou: doutor, mas então qual quimioterapia que eu vou fazer? Por que não é a quimioterapia vermelha que eu vou fazer? Daí eu falei para ele: calma, vamos conversar. Eu cheguei e perguntei: você teve algum caso de alguém na sua família que teve histórico de câncer? E aí ele me contou que sim.
tá? Eu vou tomar só um gole de água, pessoal, que tá quente e minha garganta tá seca, tá? Se vocês quiserem ir comentando aí nos comentários, podem ir comentando, tá, pessoal? Só não é uma live de perguntas e respostas, mas se quiserem ir comentando, o que quiserem comentando, podem ir comentando, tá bem? Enfim, pessoal, eu comecei a conversar com esse paciente, tá? E perguntar para ele, porque ele achava que teria que fazer a quimioterapia vermelha. Ele falou, não, doutor, porque a minha mãe, quando ela se tratou de um câncer há 20 anos atrás, de um câncer de mama, ela fez a tal quimioterapia vermelha. E para mim, na minha cabeça, toda quimioterapia é igual. Então, se ela fez quimioterapia vermelha para o câncer, um abraço, Caião. Abraço, meu amigo, meu parceiro. Dei parabéns pro Caio aí, pessoal. O Caio acaba de ser papai. Amigão meu aí vai ter um filho lindo, o Arthur. Dei os parabéns aí pro Caio. Valeu, meu amigo. Um abraço. E então esse senhor, ele achou que ele ia fazer a quimio vermelha. Ele achou que toda quimioterapia era igual. Pessoal, ele achou que não, porque a mãe dele há 20 anos atrás fez a quimio vermelha pro câncer de mama. Ele achou que também ia fazer a tal da quimioterapia vermelha. E aí eu olhei para ele e falei, não, calma, tenha calma, tá? Nem toda quimioterapia é igual e nem todo câncer é igual, tá, pessoal? Então, para quem está aqui na live hoje, tá? O primeiro ensinamento que eu já falo para vocês é esse, tá? Quimioterapia, pessoal, não é tudo igual, né? Existem o que nós chamamos de protocolos de quimioterapia, tá? E esses protocolos de tratamento de quimioterapia, eles vão variar de acordo com cada tipo de câncer, tá? Então, esse já foi o primeiro conceito que eu falei para esse paciente, né? Seguindo aí na consulta, seguindo no caso desse doente, ele me falou, tá bom, doutor, então como que vai ser a minha quimioterapia? E eu falei para ele, olha, a sua quimioterapia do câncer de intestino, ela se chama FOLFOX, ela será feita uma vez a cada 2 semanas, tá? Nós faremos uma sessão de quimioterapia a cada 2 semanas pelo total de 6 meses. E aí que esse paciente ficou ainda mais assustado e ainda mais desconfiado comigo, né? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, esse doutor aí novinho, acho que ele tá por fora, ele não sabe o que tá falando, né? Olhou para mim e falou bem assim, doutor, mas eu tô achando estranho essa quimioterapia. Porque a minha mãe, lá atrás, há 20 anos atrás, quando ela fez quimioterapia, ela não fazia assim, não. Ela fazia uma sessão de quimioterapia a cada 21 dias. E ela fez só 4 ciclos de quimioterapia. Como é que você me fala que eu vou ter que fazer 12 sessões de quimioterapia e uma a cada 2 semanas? Tá muito estranho isso daí, tá muito estranho. Minha mãe fez diferente. Eu falei, calma, cada tipo de quimioterapia, cada protocolo de quimioterapia será diferente, tá, pessoal? Então aqui vem o segundo conceito, quando a gente fala de quimioterapia. Nem toda quimioterapia é igual e os protocolos de quimioterapia, eles serão diferentes, eles irão variar de acordo com cada tipo de câncer. Tá, pessoal? Então, se você tem um câncer de mama, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui, que eu vejo muito as mulheres questionarem. Ah, doutor, eu comecei a fazer quimioterapia para o meu câncer de mama e a minha quimioterapia é diferente da minha amiga, que também está tratando câncer de mama. Por quê? Por que a minha quimio é diferente dela? Pessoal, existem protocolos de tratamento de quimioterapia. Cada protocolo ele será direcionado para um tipo e um subtipo específico de câncer, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Câncer de mama hormonal e câncer de mama triplo negativo, tá? Os tipos de quimioterapia que nós vamos fazer para esses 2 subtipos de câncer de mama, em muitas situações serão diferentes, né? Por quê? Porque são doenças diferentes. Então não tem como a gente tratar tudo da mesma forma, tá, pessoal? Um exemplo que eu gosto de dar para facilitar aqui para vocês é o seguinte.
você tem uma amidalite, você tem uma infecção urinária, será que o médico ele vai passar o mesmo medicamento para tratar as duas? Geralmente não, né? Para tratar um problema vai ser um medicamento e para tratar o outro problema será outro medicamento, tá? Então isso vai variar de acordo com cada protocolo de tratamento e de acordo com cada quimioterapia, tá, pessoal? Pessoal, outra dúvida que sempre me perguntam aqui no Instagram e eu vejo que os pacientes, eles têm muito essa dúvida no consultório, tá? Muitas vezes os pacientes eles não conseguem entender muito bem esse conceito, tá, pessoal? Pessoal, vocês não estão comentando nada, ou vocês estão prestando muita atenção na live aula, tá muito boa, ou vocês não estão gostando. Então, quero que vocês comentem aqui para mim. O que vocês estão achando aqui da live até agora, desse estilo de live? Vocês estão achando legal? Vocês estão gostando? Vocês querem que eu continue fazendo essas lives? Porque, pessoal, o meu Instagram, eu faço ele totalmente para vocês, para os meus seguidores, para vocês, que eu chamo de minha família. Então, o meu Instagram é para minha família, que são vocês, a nossa família aqui do Instagram. Então, tudo que eu quero fazer aqui no meu Instagram é para ajudar vocês, tá? Então, se eu trouxer alguma coisa aqui que vocês falarem assim, doutor, não tô gostando, não tô achando legal, eu vou deixar de trazer e vou tentar trazer outra atividade. O povo já falou que tá gostando, então vamos seguir que eu já me empolgo, tá? Só lembrando para quem entrou agora que hoje é a live aula, então hoje não é a live de perguntas e respostas, tá? Hoje é a nossa live aula sobre quimioterapia, tá bem? Então vamos seguir aí na nossa live aula, tá bem, pessoal? Então, um outro questionamento que os pacientes sempre me fazem, ó, pessoal, eu trouxe pouca água, talvez se acabar eu vou lá na geladeira buscar mais, tá? Aí vocês dão aquela folga de mim, porque eu adoro falar, né? Não paro de falar. Então, aí vocês tiram uma folguinha de mim. Então, assim, pessoal, outra dúvida que vocês têm. O que é o ciclo de quimioterapia? Tá, pessoal? Ciclo de quimioterapia. Quando a gente fala em quimioterapia, eu vou usar dois exemplos para vocês para explicar o que é um ciclo de quimioterapia. E para usar esses dois exemplos, eu vou falar da clássica quimioterapia branca. Tá bem? Então, a quimioterapia branca, né, o nome científico aí dessa medicação é o paclitaxel. A quimioterapia branca para o tratamento do câncer de mama, nós sabemos que ela pode ser realizada uma vez a cada 21 dias, né, nós podemos fazer uma aplicação a cada 21 dias, ou nós podemos fazer a quimioterapia branca semanal, tá? Toda semana. Tá, pessoal? Comentem aqui, quem fez a quimioterapia branca? Fez um ciclo a cada 21 dias ou fez toda semana? Comentem aqui que eu quero saber. Então, quando a gente faz a quimioterapia branca uma vez a cada 21 dias, a gente faz um ciclo a cada 21 dias, logicamente, né? Porém, ó, a Fabiana comentou que faz semanal e a Amanda fez a cada 21 dias. Então, quando a gente faz a quimioterapia uma vez a cada 21 dias, é uma a cada 21 dias. Porém, quando a gente faz semanal, pessoal, o ciclo de quimioterapia, ele vai se completar quando completar esses 21 dias. Tá? Então, quando a gente faz a quimioterapia branca semanal, a gente precisa ter as 3 aplicações semanais para completar um ciclo. Tá, pessoal? Então, eu vejo que muitos pacientes se confundem, né? Muitos pacientes fazem o ciclo a cada 21 dias, fazem 4 ciclos de quimioterapia branca, uma a cada 21 dias, e tem pacientes que fazem a semanal, no final, vão dar 12 semanas. Né? E aí as pacientes falam, nossa, eu fiz 12 ciclos de quimioterapia. Não, pessoal, tá? O ciclo, ele continua sendo a cada 21 dias. Porém, esse teu ciclo, na semanal, ele foi fragmentado em 3 semanas. Tá? Então, não é porque você fez a quimioterapia semanal que você fez 12 ciclos de quimioterapia. Na verdade, você continuou fazendo os 4 ciclos, mas esses 4 ciclos, eles foram
divididos em 3 semanas. Entendeu, pessoal? Então, esse conceito é um conceito importante, que eu vejo que vocês têm dúvida, né? O que é o ciclo de quimioterapia, tá, pessoal? Mas assim, sempre vocês me perguntam aqui no Instagram, doutor, toda quimioterapia é igual, né? Como que vocês, oncologistas, vão escolher o protocolo de quimioterapia, né? Essa é aí outra dúvida que eu vejo que vocês sempre me questionam aqui do Instagram, tá, pessoal? Ó, doutor, eu tive a quimioterapia, eu tive o câncer de mama triplo negativo. E o meu protocolo de quimioterapia, ele teve tais medicações. E a minha amiga, ela teve o câncer de mama hormonal e o protocolo de quimioterapia dela teve outras medicações. Doutor, como que vocês vão fazer para escolher qual quimioterapia vai ser realizada? Pessoal, isso vai depender de uma série de fatores. Prestem atenção que esses são conceitos muito importantes, tá? Que vale a pena vocês saberem, né? Vocês entenderem. Primeiro, né, o tipo de quimioterapia que a gente vai usar vai depender, né, do tipo de câncer que você tem. Isso é óbvio, né? Se você tem um câncer de mama, você faz uma quimioterapia. Se você tem um câncer de intestino, você faz outra quimioterapia. Se você tem um câncer de pâncreas, você faz outra quimioterapia, né? Do tipo histológico de câncer que você tem, tá, pessoal? É importante, essa é até uma história engraçada não, mas eu tenho um caso para contar para vocês aqui de um paciente meu, pessoal. Senta que lá vem a história. Agora eu vou contar mais uma história para vocês, tá? Eu tenho um caso de um paciente meu de consultório que ele descobriu um câncer no pâncreas aos 90 anos de idade. Tá, pessoal? Esse paciente meu, inclusive, ele era um médico, tá? Ele é um médico antigo aqui da minha cidade, tá? Um médico conhecido aqui da minha cidade, desculpa não, ele é de uma cidade próxima aqui da minha, eu me confundi. Um médico conhecido de uma cidade próxima aqui de Cascavel, bem antigo, um senhor bem antigo, e na época, em 2018, quando eu comecei a acompanhar esse senhor, ele começou com dores abdominais, dores fortes na barriga, tá? E aí ele consultou com o gastro, ele achava que era uma gastrite, ele tinha muita dor no estômago, tá? O gastro fez alguns exames, fez uma tomografia, fez endoscopia e identificou uma lesão no pâncreas desse senhor, tá? E esse senhor é médico, tá? Pessoal, você imagina, você tem 90 anos de idade, tá? Você é médico, então você tem conhecimento, né? E um colega teu médico, muito mais novo do que você, chega e te fala: ó, o teu caso é um câncer de pâncreas. No momento em que o gastro chegou para esse meu paciente e falou: o senhor tem um câncer de pâncreas, né? O mundo dele desabou na hora, porque, pessoal, o câncer de pâncreas é uma doença muito séria, né? Nós temos casos aí de pacientes que fizeram um tratamento para esse câncer e foram muito bem sucedidos, mas nós sabemos que o câncer de pâncreas é uma doença séria, tá? E o tratamento de quimioterapia, geralmente que nós realizamos para esse tipo de câncer, ele é um tratamento agressivo, tá, pessoal? É um tratamento pesado, tá? Então, quando o gastro chegou para esse paciente, na época quem atendeu ele inicialmente foi o gastro, e falou: o senhor tem um câncer de pâncreas, tá? Vocês sabem qual foi a única pergunta que esse senhor fez, que esse senhor que era médico, fez para o colega, para o gastro, esse senhor de 90 anos? A única pergunta que ele fez foi a seguinte: ok, eu tenho um câncer no pâncreas, mas qual é o tipo do meu câncer de pâncreas? Qual que é o tipo
histológico do meu câncer de pâncreas. Por que eu estou falando esse caso para vocês? Porque todo câncer, pessoal, vai depender da histologia, né? Vai depender do tipo de câncer que é, tá? Alguns tipos histológicos de câncer, eles têm melhor resposta ao tratamento de quimioterapia. E outros não vão ter uma resposta tão boa. Quando a gente fala no câncer de pâncreas, que é o câncer desse senhor, tá, o tipo mais comum de câncer de pâncreas, a histologia mais comum, é o adenocarcinoma. 90% dos casos de câncer de pâncreas serão adenocarcinoma, 90%. Prestem atenção nesse dado, tá? Pessoal, os outros tipos histológicos vão ser 10%, tá? Esse senhor, ele não tinha um adenocarcinoma, tá, pessoal? O adenocarcinoma, que é esse tipo mais comum de câncer de pâncreas, ele precisa de uma quimioterapia muito pesada. E esse paciente sabia que se ele tivesse o adenocarcinoma, tá, com 90... Ô, Josi, tá aqui a garrafinha, Josi. Chegou atrasado, hein, Josi? Chegou atrasado. Tá aqui a garrafinha. Então, pessoal, esse paciente, ele sabia que se ele tivesse um adenocarcinoma com 90 anos de idade, o cirurgião já tinha falado para ele que as chances de ele aguentar uma cirurgia para aquele câncer, se fosse esse adenocarcinoma, seriam muito baixas pela idade dele. Então, provavelmente, ele teria que fazer apenas tratamento de quimioterapia. E a quimioterapia para esse tipo de câncer, ela é bem pesada, tá, pessoal? Então, talvez ele não ia aguentar fazer essa quimioterapia também. Tá, pessoal? Então, quando ele perguntou lá para o gastro qual era o tipo de câncer, e o gastro olhou para ele e falou, o teu tipo de câncer é um linfoma, naquele momento, pessoal, que esse senhor de 90 anos de idade recebeu o diagnóstico de que ele tinha um linfoma de pâncreas, tá? As lágrimas escorreram dos olhos daquele senhor, daquele paciente. Tá? Ele era médico, né? E ele sabia que o linfoma, um tipo raro de câncer de pâncreas, pessoal, olha, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, apenas 1 a 3% dos casos de câncer de pâncreas serão linfoma. E o linfoma, pessoal, de pâncreas, se adequadamente tratado, tem chances altíssimas de cura, superiores a 90%. Então vocês pensem, pessoal, um senhor de 90 anos de idade, que a única chance que ele tinha de se tratar e de se curar é se o câncer dele escolhido fosse o tal do linfoma, tá? A maior chance, na verdade, não a única chance, também não vamos exagerar, mas a grande chance desse senhor era se o câncer dele fosse esse linfoma. E, pessoal, pasmem, qual foi a notícia do gastro para esse paciente? O câncer dele era um linfoma. Era um linfoma. Pessoal, foi o único caso de linfoma de pâncreas que eu tive nos últimos 5 anos de consultório. Foi nesse paciente. Pessoal, pensem num paciente legal. Pensem num cara nota 1000, um senhor animado, querido, nunca reclamou de nada. E ele veio consultar comigo. Quando ele veio consultar comigo, eu falei para ele, olha, o seu caso, nós temos uma chance, nós temos uma luz no fim do túnel, né? Que é o tratamento do seu câncer, que é um linfoma. E aí, pessoal, iniciamos o tratamento do câncer desse paciente. Então, fizemos a quimioterapia desse senhor, tá, do linfoma, e ele se curou. Pessoal, ele se curou, tá? Fizemos todo o tratamento aí com todos os cuidados, logicamente, necessários para o caso dele, e ele se curou, pessoal. Esse senhor, ele veio consultar comigo semana retrasada, tá? Ele está prestes a fazer 94 anos de idade. E ele acompanha comigo
aí desde então, tá? Posteriormente ele acabou descobrindo um outro câncer, até um câncer de próstata, e aí hoje nós fazemos o tratamento do câncer de próstata desse paciente. Inclusive, eu já vou puxar o link, tá? Dessa história para responder mais uma dúvida que vocês sempre me perguntam aqui no meu Instagram em relação à quimioterapia. Só vou tomar um golinho de água que eu tô com a garganta seca e depois a gente vai prosseguir aqui no nosso caso, tá bem? O que vocês acharam dessa história? Boa noite, Rose. O que vocês acharam dessa história que eu contei para vocês? Gostaram? Acharam legal? Então vamos seguir aqui. Comentem aqui embaixo, tá? Se vocês gostam, doutor, adorei. Gosto das suas histórias, gosto muito. Tá, pessoal? Pessoal, um dia eu pretendo ainda fazer uma live de histórias, tá? Eu adoro contar história e eu vejo que vocês gostam das minhas histórias, então um dia nós vamos fazer aqui uma live de histórias, tá? No qual nós vamos só contar histórias. O que vocês acham? Vocês gostam? Se vocês gostarem dessa ideia, pode ser que um dia aí a gente faça uma live especial apenas contando histórias, contando casos e, logicamente, sempre que eu conto essas histórias, eu tento trazer aí algum ensinamento para vocês. Então, pessoal, esse senhor nós fizemos a químio para ele e aí depois descobrimos um câncer de próstata e agora nós estamos tratando o câncer de próstata dele. Mas, pessoal, será que para esse câncer de próstata desse senhor a gente precisou também fazer quimioterapia? A grande verdade, pessoal, é a seguinte: nem todo câncer vai precisar de quimioterapia, tá? Essa é outra dúvida clássica que vocês me encaminham aqui e que eu gosto também sempre de comentar, tá? Então, vocês falam, doutor, eu descobri um câncer de mama hormonal, eu vou ter que fazer quimioterapia, sempre vou precisar fazer quimioterapia? Não, pessoal. Nem todo câncer terá que fazer quimioterapia. Inclusive, no caso desse paciente aí para o câncer de próstata dele, nós realizamos apenas um tratamento de bloqueio hormonal, tá? Nós chamamos esse tratamento de terapia de privação androgênica. Nós bloqueamos a produção da testosterona, que é o hormônio que estimula o crescimento do câncer de próstata, né? O hormônio masculino estimula esse câncer a crescer e através dessa privação androgênica nós conseguimos tratar esse senhor. Então esse senhor ele está indo aí para os seus 94 anos de idade. Pensem, pessoal, esse senhor é um exemplo, toda consulta ele vem sorridente, alegre, feliz, sempre muito animado, tá? Sempre muito feliz e muito satisfeito. Inclusive, pessoal, eu queria puxar esse link desse senhor, tá? Para fazer um desafio aqui para vocês, tá, pessoal? Hoje eu vou fazer um desafio para vocês aqui na minha live aula, tá? E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês vão aceitar o desafio que eu vou fazer para vocês ou se vocês não vão aceitar, tá? Então comentem aqui embaixo se vocês vão aceitar o meu desafio ou não. Eu desafio todas a vocês que estão em tratamento com um oncologista, tá? Na próxima consulta de vocês entrarem na consulta, tá? E falarem bem assim para o oncologista de vocês: doutor, eu queria dizer para você, tá? Que eu gosto muito do senhor, que eu sou muito feliz em estar realizando o meu tratamento com o senhor, que eu admiro muito o senhor e que o doutor Rodrigo mandou um abração para o senhor. Esse é o desafio que eu vou fazer para vocês, que vocês falarem isso para o oncologista de vocês, tá bem? E aí se o oncologista perguntar quem é o doutor Rodrigo, aí vocês falam para eles lá quem é o doutor Rodrigo. Então, esse é o desafio que eu vou deixar para vocês. Toda live aula eu vou deixar um desafio aqui para vocês, tá? Cheguem na consulta e falem: doutor, bom dia, eu gosto muito do senhor, eu estou muito feliz de estar realizando o meu tratamento com o senhor é um excelente médico, gosto muito, confio no senhor e o doutor Rodrigo Onco está mandando um abração para você,
tá bem? Aí se eles perguntarem, se os médicos de vocês perguntarem quem é o Dr. Rodrigo, quem é esse doido aí, quem que é esse cara aí que tá mandando um abraço para mim, vocês falam, doutor, é esse cara aqui do Instagram. Aí vocês vão lá e mostram o meu Instagram para o oncologista de vocês. Tá bem, pessoal? Eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes de serem elogiados. Pessoal, eu tava vendo esses dias um vídeo, tá? De um psicólogo aqui no YouTube, tá? E esse psicólogo, ele falou o seguinte, tá? Existe uma teoria, tá, pessoal, chamada teoria da reciprocidade. O que é essa tal teoria da reciprocidade? Eu vou falar um pouco aí... Ó, a Silmara falou, Dr. Fabrício vai rir muito, já sou meio louco. Gostei desse comentário, Silmara. Então, pessoal, nessa live aula eu vou tentar trazer aí também conceitos aí meio genéricos, também não apenas de câncer para vocês, tá? Conceitos aí, outros conceitos diferentes aí para a gente poder tentar explicar algumas coisas a mais. Então, essa teoria da reciprocidade, pessoal, o que ela fala? Ela fala o seguinte, tá? Ela fala que toda vez que a gente dá, um dia, pessoal, a gente vai receber de volta, tá, pessoal? Tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher de volta para nós. Então, se a gente planta amor, sabedoria, paz, boas energias, pensamento positivo, coisas boas, alegria, a gente vai colher isso pra gente, pessoal. Eu tô há mais de um ano aqui nesse meu Instagram plantando alegria, felicidade, conhecimento, paz. E pessoal, eu só tô recebendo isso de volta de vocês. Cada vez mais eu recebo isso de vocês. Então, se vocês forem lá no oncologista de vocês e vocês plantarem amor, alegria, felicidade, tá? Eu tenho certeza, pessoal, que os médicos de vocês, eles vão devolver isso para vocês. Talvez não na primeira, não na segunda, não na terceira consulta, mas se vocês sempre entrarem animadas, felizes e elogiando, agradecendo, vocês podem ter certeza, pessoal, que com o tempo eles vão cada vez mais tratar vocês melhor. E às vezes, aquela consulta com aquele médico sério, né, que vocês tinham medo, né, bravo, rápida, que às vezes não trazia todas as respostas das perguntas de vocês, ela pode, ao longo do tempo, pessoal, se tornar uma pergunta demorada, calma, com um médico atencioso, com um médico alegre, com um médico satisfeito, feliz e simpático, tá? Então, pessoal, alegria gera alegria, tá? Reciprocidade, isso eu aprendi aí com esse psicólogo, tá? Que eu vi nessa palestra e eu achei muito legal trazer esse conhecimento aqui para vocês. Não tem nada a ver com quimioterapia, nada a ver com oncologia. Mas, pessoal, prestem atenção nessa frase. Reciprocidade. Tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Plantem sempre alegria, paz e amor, que é isso que vocês vão colher. Tá bem, pessoal? Pessoal, já chegamos aí em praticamente 40 minutos de live, só lembrando para vocês que hoje a live, ela é a live aula, então hoje não é live de perguntas e respostas, então se alguém entrou e mandou uma pergunta e eu não respondi, é porque hoje é a live aula, tá? Então essa nossa live da quarta-feira vai ser assim, eu vou trazer um assunto e vou falar um pouco a respeito desse assunto, vou contar algumas histórias, vou tentar trazer algum ensinamento para vocês, tá? E no final eu vou responder 3 perguntinhas que vocês me mandaram aqui na caixinha, tá? 3 perguntas que eu gostei. Então agora, pessoal, estamos chegando no final da live, vamos responder essas perguntinhas, jogo rápido, bate-bola, para a gente poder
acabar aí a nossa primeira live aula. Que ó, pessoal, primeira live aula, vocês estão de parabéns, tá? Foi um sucesso, chegamos aí a quase 60 pessoas nessa primeira live aula, foi show de bola, tá? Então, vai sim, tá, Andréia? Vai ficar gravado assim. Eu vou responder 3 perguntinhas que eu selecionei aqui para vocês. Vamos lá para a primeira. Então, a primeira pergunta, doutora, a quimioterapia após a cirurgia de retirada do órgão, né, do câncer, ela é feita apenas por precaução? Olha que pergunta inteligente. Vamos utilizar o exemplo do câncer de mama para responder essa pergunta. Tá, vamos lá. Quando a gente tem um câncer, pessoal, a gente sempre tem que lembrar daquele conceito da doença localizada e da doença sistêmica, né? Eu sempre falo para vocês, o câncer, ele pode jogar células no teu sangue, tá? Essas células de sangue que caem, essas células de sangue não, essas células de câncer que caem no teu sangue, na tua corrente sanguínea, nós chamamos de doença micrometastática, tá? Essa célula, ela não é vista por nenhum exame, pessoal. Nem um PET scan não consegue detectar uma única célula. Então, você tem o teu câncer de mama lá, você fez um monte de exame, fez PET scan, fez tomografia e você não viu nada. O câncer, ele estava só lá na mama. Porém, alguns desses carcinomas de mama, por mais que estejam localizados na mama, podem soltar pequenas células de câncer e essas células de câncer caírem no teu sangue, na tua corrente sanguínea e ficar lá circulando. A isso nós chamamos de doença micrometastática. Então, se você fizer só a cirurgia, você vai tirar o que você está vendo. Porém, aquelas células vão continuar lá no teu sangue. E pode ser, pessoal, que daqui a 1, 2, 3, 5 anos, uma dessas células pare em algum dos teus órgãos, no fígado, no pulmão, na cabeça, nos ossos, e gere o que nós chamamos de recidiva do câncer, e o câncer volte. Então, por que a gente faz a quimioterapia? A quimioterapia a gente faz para matar essas células que estão circulando no teu sangue, que podem estar circulando no teu sangue, que nós denominamos doença micrometastática, tá? Mas todo paciente vai ter essas células de câncer circulando no sangue, essa doença micrometastática? Não, pessoal. Nem todos os pacientes terão, tá? Os pacientes que têm o câncer mais inicial, em uma boa parte das vezes, eles não têm essas células circulando no sangue. Por isso que quando a gente descobre um câncer em uma fase bem inicial, muitas vezes a gente não indica a quimioterapia. O exemplo, lógico, clássico, aí é do câncer de mama, tá? Câncer de mama muito inicial, às vezes apenas, um exemplo, um câncer de mama hormonal, às vezes apenas uma cirurgia conservadora, radioterapia e depois o bloqueio hormonal já vai ser suficiente. Então ela perguntou assim, quimioterapia é feita apenas por precaução? Não. A quimioterapia, ela mata células de câncer. As células de câncer que podem estar circulando ali na tua corrente sanguínea, que nós chamamos de doença micrometastática. Então a quimioterapia, pessoal, depois da cirurgia, ela não é apenas uma precaução, ela também é um tratamento, tá? Que quando adequadamente indicada pelo oncologista, terá a sua efetividade, terá a sua função, tá bem? Vamos lá para a segunda pergunta que mandaram aqui. Doutor, um tratamento de câncer de mama sem quimioterapia, ele é seguro? Pessoal, olha que pergunta interessante que vocês me encaminharam aqui. Um tratamento de quimioterapia para o câncer de mama, tá? Um tratamento de quimioterapia para o câncer de mama, não. Um tratamento, né? Um tratamento para o câncer de mama sem quimioterapia, ele é seguro? Pessoal, quando a gente fala no tratamento do câncer de mama, é importante vocês entenderem que existem vários tratamentos para o câncer de mama, tá? E a quimioterapia é apenas um desses tratamentos, tá? Nem todos os tipos, né, os subtipos de câncer de mama terão que realizar a quimioterapia,
Tá, pessoal? Então, existem casos de câncer de mama iniciais que apenas a cirurgia, a radioterapia, em algumas situações, quando o câncer de mama ele é hormonal, o bloqueio hormonal já serão mais do que o suficientes para o tratamento daquela doença. Tá, pessoal? Ou ainda quando o câncer ele é muito inicial, por mais que ele seja triplo negativo, ele seja HER2, apenas a cirurgia, né, sendo ou não complementada com uma radioterapia já será o suficiente. Tá, pessoal? Então não é porque você tem um câncer de mama que obrigatoriamente você vai ter que fazer quimioterapia. Nem todo câncer de mama terá que fazer quimioterapia, né? Nós teremos aí as situações em que a quimioterapia será indicada, mas em outras situações não obrigatoriamente isso vai precisar acontecer. Tá bem, pessoal? Pessoal, vamos aí para a nossa última perguntinha, tá? Da live, eu tô olhando aqui do lado porque eu anotei aqui no meu computador, tá? E essa pergunta eu achei muito interessante, tá? De estar trazendo aqui também, que eu vejo que é uma dúvida que vocês têm muito. Então a pergunta foi a seguinte, tá? Doutor, existe algum tipo de quimioterapia que não agride o organismo? Pessoal, isso vai variar muito de acordo com o protocolo de quimioterapia e de acordo com os pacientes, tá? Então, assim, existem protocolos de quimioterapia que são mais brandos, são mais tranquilos, e protocolos de quimioterapia que são mais intensos, tá? E existem pessoas que têm menos reações e pessoas que têm mais reações, tá? Isso nós chamamos de individualidade biológica. Cada pessoa terá, né, uma reação ao tratamento, tá? E isso vai variar de acordo com cada tratamento. Aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu tive um caso de uma paciente minha que teve um câncer de mama, que eu tive que fazer o protocolo de tratamento mais pesado que existe para o câncer de mama para ela, que incluía, logicamente, a famosa quimioterapia vermelha. E, pessoal, essa paciente, ela fez todo o tratamento, os 6 meses de tratamento, e ela não teve nenhuma reação. Na verdade, o único efeito colateral que ela teve foi a queda de cabelo. Fora isso, ela não sentia mais nada, tá, pessoal? Inclusive, ela ficava desconfiada de que a quimioterapia não estava fazendo efeito, né? Mas, como nós fizemos a quimioterapia para ela antes do procedimento cirúrgico, né, o nódulo dela se reduziu e desapareceu da mama. Então ela viu, né, através de uma prova concreta que o tratamento fez efeito. E ela ficou, nossa, ela ficou super assustada. Até ela falou, nossa, doutor, eu fiz toda a minha quimioterapia, não tive nenhuma reação, não senti nada. Tá? E com a quimioterapia mais pesada, tá, que poderia existir para aquele tratamento. Ao passo de que eu tive outra paciente, tá, que recentemente eu comecei um protocolo de quimioterapia para ela, uma senhora, tá, de 78 anos de idade, e eu fiz o tratamento de quimioterapia mais brando possível para essa paciente, pessoal. E no primeiro ciclo de quimioterapia, ela já não tolerou o tratamento, tá? Então, eu tive que inclusive parar o protocolo de quimioterapia. Essa paciente acabou internando, tendo várias reações à quimioterapia, e ela teve que ser internada, tá? Então, quando você me pergunta se existe alguma quimioterapia que não tem reação, isso vai depender da quimioterapia e de cada pessoa, dessa individualidade biológica. Vão existir pessoas que, mesmo com os protocolos mais intensos de quimioterapia, não terão reações ou terão praticamente pouquíssimas reações. Existirão pessoas que, mesmo com a quimioterapia mais tranquila, terão fortíssimas reações. Tá bem, pessoal? Pessoal, então, basicamente, essas foram aí as 3 perguntas que me encaminharam aqui para a live aula de hoje. Tá, pessoal? Pessoal, eu quero que vocês respondam, que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram da live aula, o que vocês acharam dessa live que eu fiz hoje aqui para vocês, da live aula? Comentem aqui embaixo, tá, pessoal? Se vocês gostaram da live aula, nós vamos seguir trazendo aí as lives
aulas aí para vocês. Então comentem aqui enquanto eu tomo um golinho de água, vocês vão comentando aqui embaixo para mim, tá bem? Ah, legal, legal, pessoal. O pessoal comentou que adorou, gostou bastante da live. Pessoal, vocês não têm noção da minha alegria em ver aqui vocês apoiando os meus projetos, tá? Eu fico muito feliz de ver que vocês entram aqui nas minhas lives e gostam dos meus conteúdos, tá? E hoje aqui na nossa primeira live aula, tá? Nós já tivemos aí, chegamos a bater 56 pessoas. Então, pessoal, já que vocês gostaram da minha live aula, eu vou fazer um desafio para vocês. Vamos ver se na semana que vem, na nossa próxima live aula, a gente chega em 70 pessoas. Tá, pessoal? Vamos divulgar essa nossa live aula aí para o máximo de conhecidos de vocês, tá? Para que na nossa próxima live aula, aí a gente chegue aí a 70 pessoas na nossa live aula, tá? Na semana que vem eu vou divulgar para vocês aí qual que vai ser o assunto da nossa próxima live aula. Comentem aqui embaixo, pessoal, qual que vocês acham que vai ser o próximo assunto. E até, inclusive, eu quero que vocês comentem aqui embaixo ideias, dúvidas que vocês têm para eu poder trazer aqui na live aula, tá? Mas não pode ser assim, pessoal, doutor, eu queria que você fizesse uma live aula do meu caso. Isso não dá. Então falem aí de assuntos que vocês acham interessantes. Dúvidas que vocês têm, comentem aqui embaixo para mim agora, que eu quero saber, tá? Se tiver algumas dúvidas legais aí, mais genéricas, assim que eu posso fazer uma live aula, eu vou estar trazendo para vocês. Vão comentando aqui embaixo para mim, tá? Que eu vou trazer aí dúvidas para vocês aí, tentar responder as dúvidas que vocês têm, tá bem, pessoal? Pessoal, só quero comentar para vocês que a nossa live aula ela vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva aqui no meu feed, tá? Ela vai ficar salva aqui no meu feed, então eu vou salvar ela aqui para vocês, então fiquem tranquilos que para quem não conseguiu ver toda a live aula, depois, posteriormente, acessa o meu feed aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir assistir a aula completa. Tá bem, pessoal? Já vi que já vieram algumas dúvidas interessantes, tá? Nós vamos anotando aqui no nosso caderninho as dúvidas de vocês e vamos tentar bolar assuntos bem legais aí de lives, aula para vocês relacionadas às dúvidas de vocês. Tá bem, pessoal? Pessoal, semana que vem quero 70 pessoas aqui nessa live aula. Então vamos divulgar nossa live aula para todo mundo para tentar chegar aí nas 70 pessoas na nossa live aula. E eu vejo vocês na semana que vem, na segunda-feira, na nossa live de perguntas e respostas. Tá bem, pessoal? E na live de perguntas e respostas também vamos divulgar aí a live para o máximo de pessoas possíveis. Tá bem, pessoal? Pessoal, agradeço de coração a participação de todos vocês na nossa live aula. Tá bem? Tudo de bom para vocês. Um forte abraço e uma excelente semana. Até mais. Um abraço.